Olá, 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 seja muito bem-vindos. Se você ainda não assistiu a primeira aula que foi liberada nessa última terça-feira, dia 12, nesta aula eu falei sobre os princípios básicos para se cantar bem, que são eles: afinação, interpretação, tempo ou métrica e respiração. Para os iniciantes, a dica é o seguinte, anota aí, observe atentamente os exercícios e as músicas cantadas nas aulas, exercite o ouvido, comece a aprender a ouvir aquilo que está sendo executado, tenta executar junto, essa ciência de ouvir e cantar aquilo que foi reproduzido. Não seja muito exigente com você, nós estamos falando de um progresso contínuo, hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. É um progresso gradativo que dia após dia, você fazendo os exercícios, ouvindo os exercícios e as músicas cantadas, cantando junto, tá? Treinando, exercitando o seu ouvido, dia após dia você vai melhorando. E quando você menos pensar e olhar para trás, você vai ver o resultado enorme que você teve. Crie o hábito de ouvir as minhas aulas todo dia um pouquinho, no seu tempo. Essa é a vantagem da aula ser online. Nas suas horas vagas, se for 10 minutos por dia, ok. Se for 20 minutos, melhor ainda. Se for meia hora, melhor ainda. Tá? Crie o hábito de fazer todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Se torna muita coisa no mês, se torna muita coisa no ano. E para os alunos que já cantam, que já são cantores, e também aqueles que já são músicos, a dica é: concentre-se em cada voz cantada. Memorize a primeira voz, memorize a segunda voz, observe a linha melódica, aprenda com a memorização das vozes em cada música. Infelizmente, pelo pouco tempo que nós temos aqui, e até para a aula não ficar muito extensa, eu não posso estar entrando muito a fundo na teoria, tudo bem? Então nós vamos mais direto à prática, vou passar superficialmente sobre o conceito de como é montado essas vozes, sobre o conceito teórico, principalmente aí para os alunos músicos aí, que é um assunto muito importante, essa teoria, esse conceito, as formas que as vozes são montadas, essa estruturação das vozes conforme os acordes. Vamos agora para a nossa segunda aula, vamos colocar a mão na massa. E o tema de hoje é divisão de voz para a dupla. Vamos já então ver um trecho de uma música em que eu cantei juntamente com o Wilson, neste caso, ele fazendo a voz principal e eu fazendo a segunda voz. Vamos ouvir esse trechinho e logo após eu vou explicar certinho como que essas vozes se comportam. Vamos lá então? A glória do Senhor está aqui. Eu senti. A glória do Senhor está aqui. Eu senti. As portas do céu vão abrir, as bênçãos Deus vai derramar, o fogo do céu vai cair. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Muito bem, conforme nós vimos aí a música cantada, eu estou aqui agora com uma partitura dela escrita, tá ok? De novo, para quem está talvez assistindo pela primeira vez aí esta aula, as minhas aulas, mas eu não sei ler partitura. Você não precisa necessariamente saber ler partitura, tá ok? Mas você vai ver que você, observando as notas, facilita o seu aprendizado, né? Nós aprendemos ouvindo
E agora você também, somando o visual com a audição, aumenta a tua probabilidade de aprendizado, tá ok? Então, quem não lê partitura, não se preocupe, se concentre na melodia, a hora que a nota sobe, a hora que a nota desce. Então vamos lá. Primeira coisa, uma informação muito importante que conforme a nossa nota, ó. Vamos ouvir aqui. Primeira voz. E aqui entra a segunda voz, ó. Ok. Aqui eu já preciso dizer uma coisa muito importante. Segunda voz não tem uma regra específica. A segunda voz ela vai fazer a terça, a segunda voz vai fazer a quinta. Não existe uma regra específica. E principalmente como nós estamos tratando somente de duas vozes, elas podem ir para N regiões ali, tá ok? E não necessariamente uma vai estar na terça ou vai estar na quinta. Essa informação que eu estou falando aí, acredito que vai soar bem aí, principalmente para quem já é músico, tá ok? Não existe uma regra específica. E digo mais, vocês vão ver no decorrer dessa música aqui, que em momentos que a voz principal sobe, às vezes a segunda voz ela desce. Ela é uma segunda voz, também outra coisa muito importante. Segunda voz não significa que ela é a segunda do acorde. Ela não é, normalmente nunca é a segunda do acorde, tá? A segunda voz, normalmente, ela vai estar sempre cantando abaixo da primeira voz. Se nós observarmos aqui na nossa partitura, você vai ver que enquanto a primeira voz, a principal, cantou aqui uma nota Mi, ela está na primeira linha. A segunda voz, olha, ela está uma linha abaixo dessa primeira. Então, uma terça abaixo, tá? Mas você vai ver que vamos observar aqui, ó, a sequência e o prosseguimento das notas. Olha, aqui ok, aqui também ela está uma terça abaixo. Olha, aqui, enquanto foi para a primeira linha, aqui ela também foi para uma linha abaixo, então continua com um intervalo de terça abaixo. Ok? Ou, de repente, nós podemos dizer que a primeira voz ela está uma terça acima da segunda voz. Podemos dizer também, aqui ok, beleza, beleza. Ó, observe que ela segue religiosamente aqui a mesma cadência, a mesma tendência da voz acima, sempre estando uma terceira nota abaixo, enquanto essa daqui está fazendo um Dó, essa aqui está fazendo um Lá, Dó, Si, Lá, ou seja, 3 notas abaixo, tá? Mas olha aqui o que aconteceu, ó. Enquanto a primeira voz fez eu senti, olha o que a segunda fez. Eu senti. Ela não subiu junto. Por isso que eu digo que ela não fica presa. Ela poderia até subir, provavelmente ela ia também fazer um dueto, ia soar ainda harmonioso, mas é uma voz também que a gente pode usar para criar um efeito mais interessante na música, colocar uma outra melodia, chamar atenção às vezes para a segunda voz. Então existe caso, inclusive nessa música, que a segunda ela desce a regiões bem mais graves, enquanto às vezes a primeira está subindo, às vezes a segunda está descendo. Não necessariamente ela acompanha, seguindo religiosamente ali, fazendo sempre intervalo de terça com a voz acima. Então olha só que interessante esse trecho aqui, ó. Enquanto a primeira voz fez eu senti, eu senti, eu senti, eu senti. Olha só, ela desceu. Praticamente, se a gente for analisar aqui, observe que ela já não está mais somente uma terça abaixo. Enquanto essa nota está aqui, então ela teria, essa aqui teria que estar aqui.
E ela não tá, ela tá lá embaixo, ó. Mas se eu colocasse ela aqui, também ia soar legal, tá? Então, ficaria sendo daria um dueto do mesmo jeito. Mas, nessa música, a segunda voz fez isso. O criador, a pessoa que inventou essa música, que gravou talvez pela primeira vez, criou essa segunda voz dessa forma e realmente ela é mais interessante, tá? Então eu poderia, vamos analisar aqui, vamos ouvir aqui, deixa eu só... Vamos ouvir, ó. Eu senti. Primeira voz, ok? Eu poderia... Opa! Ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou subir agora, fazer a segunda voz trabalhando na mesma cadência que ela vinha fazendo, trabalhando uma terça abaixo. Olha, eu vou fazer um outro tipo de segunda voz, olha. Eu senti. Também combinaria, ok? Eu senti. Estaria mais no intervalo de terça, mas não foi isso que nós ouvimos aqui. Eu senti, ok? Vamos aqui para frente. Vamos parar. Olha só o tanto de melodia que a voz principal fez. As portas dos céus vão abrir, as bênçãos Deus vai derramar. Ok? Agora observe, enquanto a voz principal, olha, ela praticamente não parou as notas na mesma linha ou no mesmo espaço, ela sempre foi para cima, para baixo, ela andou bem na melodia. Olha o que a segunda fez aqui, que bacana, ela ficou reta um bom tempo. As portas dos céus vão abrir. E depois, olha só, ela despencou lá embaixo. As bênçãos Deus vai derramar. As bênçãos Deus vai derramar. Vamos ouvir? As portas dos céus vão abrir. As bênçãos Deus vai derramar. Ok? Perceba então que ela criou uma outra harmonia, tá? Ela não seguiu religiosamente a mesma cadência, o mesmo segmento que a voz principal fez, ok? Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco o porquê que aconteceu isso daqui. Agora vamos lá mais para frente aqui no restante da nossa melodia. Olha só, enquanto a primeira fez, o fogo do céu vai cair, Deus está neste lugar. Ok? Olha a segunda, que melodia interessante que ela fez, ó, ficou reto. Olha que facinho fazer isso aqui, ó. O fogo do céu vai cair. Deus está neste lugar. Depois ele repete: Deus está neste lugar. Ok?
Vamos agora cantar o trecho inteiro, vou fazer a segunda voz, tá? Para quem já é cantor aí, acredito que a primeira voz já está fluindo tranquilamente ali. Então vamos nos concentrar na segunda voz, aprender a segunda voz, olha só. Entra a segunda. A glória do Senhor está aqui. Eu senti. As portas dos céus vão abrir, as bênçãos Deus vai derramar, o fogo do céu vai cair. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Ok? Entenderam? Agora outra informação muito importante. Para quem já é músico, lembra que a gente ia falar também sobre estruturação? Não vamos entrar muito nesse tema aqui, mas vamos entender agora o porquê. Por que a primeira voz fez isso e a segunda voz fez aquilo? Vamos lá. Aqui em cima, aí os músicos que tocam violão, tocam teclado, eu coloquei a cifra para onde vai os instrumentos, ok? Então, olha que entrou aqui a segunda voz, olha. A glória do Senhor está aqui. Então, veja só, enquanto aqui foi para Dó, nós estamos na nota Dó. Então, veja só. Vamos lá, músicos, estruturação. O acorde de Dó, ele é formado todo acorde maior para primeira, terceira e quinta maior. Então, Dó, aonde vai estar a tônica? No Dó. Onde vai estar a terça? Dó, Ré, Mi. Então, a terça vai ser Mi. E onde vai estar a quinta? Mi, Fá, Sol. Então, vai ser Dó, Mi, Sol. Essas três notas formam o acorde de Dó. Dó, Mi e Sol. Beleza? Mas olha só que interessante, e isso aqui é muito bacana, que eu já vi até pessoas dando aula afirmando, a primeira voz vai fazer a tônica, e a segunda voz vai fazer a terça, e a terceira voz vai fazer a quinta. Aqui prova que isso não é verdade. Neste caso, a voz principal aqui, ele fez o Mi, que não é a tônica de Dó. Quer dizer, o Mi é a terça de Dó. Quem está fazendo a tônica aqui no caso está sendo a segunda voz. Ou seja, enquanto a principal fez a Mi, a segunda voz fez a Dó, que é a tônica. Olha aqui. Enquanto aqui foi para Ré, olha só que interessante aqui. Está acompanhando a melodia, ele está trabalhando sempre uma terça abaixo aqui. Aqui nós não estamos falando de acorde, aqui é a linha melódica. Agora aqui, olha, a música foi para Fá maior. Nós estamos na nota Fá e aqui não está se formando acorde de Fá aqui, nessa nota, certo? Mas aqui já foi para Fá. Nós temos aqui uma nota Ré e temos aqui uma nota Si, que não faz parte da formação do acorde do Ré, do Fá. O Fá vai ser Fá, Sol, Lá, ou seja, Lá, Fá, Lá e o Dó. Fá, Lá é a terça e o Dó, ok? Só para a gente desmistificar aqui a coisa, só para a gente esclarecer que a primeira voz, a voz principal, nem sempre, não necessariamente, ela tem que fazer a tônica do acorde, tá? Ela pode às vezes estar fazendo a terça, pode estar fazendo a quinta, e durante a sequência da melodia, muitas outras coisas, muitas outras notas acontecem, tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó, que normalmente ela vai estar sempre aqui, nesse caso aqui está sendo uma terça. Agora olha só que interessante, ó. Vamos lá na parte que nós ficamos reto, que a segunda voz ficou reta. Mas Rogério, mas por que a segunda voz ficou reta naquele trecho ali? As portas dos céus vão abrir. Olha só,
Por quê? Ela foi aqui no caso, foi para Fá, foi para o acorde de Fá maior. A primeira voz começou fazendo a nota Fá, ok? E a segunda voz está fazendo a Dó. Olha só que interessante. Neste caso aqui, a segunda voz ela está fazendo a quinta do acorde de Fá, tá? Só que uma oitava abaixo, ao invés de estar uma quinta acima. Então, as duas vozes elas vão se passear, uma vai estar às vezes na tônica, a outra vai estar na terça, às vezes vai estar na quinta, e assim por diante, tá? Mas aqui, ó, ele ficou o tempo inteiro fazendo Dó, que é a tônica desta música, mas aqui a música está em Fá, então aqui o Dó não é mais a tônica. Quem é a tônica é o Fá, e o Dó é a quinta do acorde, tá? Isso aqui é muito importante, olha só, por que eu falei? Os iniciantes firmam-se no conceito, ouvem as vozes, procuram memorizar as vozes. Quem é iniciante, você vai ter que aprender primeiro a voz principal. Agora, quem já é cantor, que já canta, ok, você já pode agora se concentrar na segunda voz, né? E os músicos, além de se concentrar e aprender e memorizar essa segunda voz e também a primeira voz, você também pode prestar atenção nessa questão de estruturação. Porque você, músico, meu amigo, você amanhã, o que esse meu curso vai te proporcionar? Uma transformação aí na sua musicalidade, que amanhã você pode ser um grande líder lá no seu meio musical, um grande líder lá na tua igreja, na tua banda. E você vai precisar entender dessa metodologia, dessa estruturação, para você montar as vozes, para você ouvir aquelas músicas que vocês vão estar cantando lá e tocando, você ouvir e você já vai sacar certinho a estruturação das vozes. Então, para músico, isso é muito importante você entender esses conceitos. Mas para os cantores que não são músicos, mas que já cantam aí pelo menos a voz principal, você tem que se firmar em ouvir as vozes, memorizar elas e cantar junto. Memoriza uma música hoje, outra amanhã e assim por diante. Quando você pensar que não, você está dominando essa técnica com muita facilidade, ok? Viu só, meus amigos, como com este método fica fácil aprender a segunda voz? E é isso aí, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu comentário logo abaixo aqui do nosso vídeo, colocando o que você achou da aula, o que você aprendeu, ok? Eu quero ouvir realmente a tua opinião. E é isso daí, ouça mais de uma vez essa aula, nós tratamos de bastante coisa interessante aqui. Você viu que foi uma aula um pouquinho mais longa, mas muito técnica, muito importante. Eu não tenho dúvida, se você ouvir ela uma, duas, três vezes, você irá aprender também, tá ok? Te espero então na nossa próxima aula. Até lá!